A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Levítico, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Levítico, capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo que lhe deu em guarda, ou que deixou da sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, o que achou ou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de alimento. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado da flor de farinha da oferta e do seu azeite e de todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Sem fermento se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação a comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Ofertas para a congregação do sacerdote. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um éfa da flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa vasilha de barro será misturada com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei de expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário. No fogo será queimado. Capítulo 7. A lei da expiação da culpa. E essa é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam os holocaustos, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá
aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins, a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro, o sacrifício pela paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos sem fermento amassados com azeite e coscorão sem fermento amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado com o sacrifício de louvor da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta assada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a oferecer não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo, porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada direita para a sua porção, porque o peito movido e a espada alçada por meio dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, eu os dei a Arão, sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo aos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e seus filhos com eles, as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Reúna toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu
reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E vestiu-lhes túnicas, cingiu-os com cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peito o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar. Ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes a túnica, cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar e o santificou, para fazer expiação por eles. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou-os sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro dos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou-o com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, ambos os rins e a sua gordura, e a espada direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, um coscorão, e pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram para a oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos e sobre as suas vestes, e seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão, seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprir os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, também o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, de oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que se fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e
faze a tua expiação do pecado, e o teu holocausto faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhes o sangue. Ele molhou o seu dedo no sangue e pôs sobre a ponta do altar, mas o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue e aspergiu-o sobre o altar em redor. Também lhes entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou-o, e preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-o segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela. Então queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés lhe ordenara. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e os abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Capítulo 10. Nadab e Abiú são fulminados. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um os seus incensários e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai o vosso irmão de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Os sacerdotes bebidas alcoólicas. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebeis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem os teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhes ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espada da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e viu que já fora queimado. Portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: por que não comestes a expiação do pecado, e no lugar santo, pois é santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasse a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe seu sangue para dentro do santuário, certamente devíeis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo
tudo isso foi aceito aos seus olhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa o Senhor a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre do Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia.